Gente, tudo bem? Vocês devem ter percebido que eu tô usando uma camiseta super descolada de novo, né? Essa é a Tech T-shirt da Insider, uma marca que eu tenho usado bastante e adorado, pois as peças são feitas com uma tecnologia no tecido que facilita o nosso dia a dia corrido na maternidade. A Tech T-shirt não é uma simples camiseta. Além de super confortável, veste bem, é anti-odor, não desbota nas lavagens e não precisa ser passada porque ela desamassa com o calor do corpo, sério. Como eu já sei que vocês têm adorado esses looks da Insider, eu consegui um cupom de desconto. É só clicar nesse link abaixo que está no QR Code e na descrição do vídeo. Aí vocês utilizam AMAR12 para ter 12% de desconto em qualquer item feminino ou masculino do site. Quero saber se vocês amaram tanto quanto eu. Deixa os comentários aqui. Oi pessoal, passando aqui para dar um beijo em vocês nessa diária de gravação do Amar, que vocês sabem que é meu segundo filho, como eu amo fazer esse programa, que tem tanto propósito, que dá voz a tantas e tantas famílias. E para continuar esse programa, a gente precisa de patrocínio. Se vocês trabalham numa empresa ou conhecem alguém que trabalhe com um propósito que ressoe com o nosso, entre em contato com a Malu, diretora do programa. O telefone dela está aqui. Pode ser uma ação de Páscoa, de Dia das Mães ou um patrocínio mensal. Bate um papo com a Malu e tenho certeza que vai ser demais. Se você mora em São Paulo, pode gravar aqui, manda um e-mail para o amarmaternidade@gmail.com, deixando o número do seu telefone. Inscrevam-se no canal, é só fazer um login, tá inscrito. Tenho certeza que vocês vão se emocionar e adorar a história a seguir. Um beijo! Temos que acreditar e seguir firmes no propósito, porque somente assim viveremos o melhor de Deus em nossas vidas. Para mim, isso é ter fé e foi o que a minha jornada me mostrou. E hoje eu sigo nesse longo caminho de amor e cuidar das minhas filhas com todo amor e carinho, porque para mim não há nenhum sacrifício. No Amar de hoje, vamos conversar com a Juliana, que é mãe da Kailane, de 16 anos, e das trigêmeas Antonella, Bela e Lorena, de 5 meses. Após enfrentar 2 perdas gestacionais e ser informada de que não poderia gerar filhos, ela recebeu uma previsão divina sobre uma gravidez em 2023 que se tornou realidade como a gravidez gemelar. Enquanto aguardava a chegada das trigêmeas, sua filha mais velha sofreu um grave acidente. Mas mais uma vez, contra todas as probabilidades, sua filha sobreviveu, desafiando o diagnóstico médico de estado vegetativo. Durante a evolução de Kailane, Juliana deu à luz as trigêmeas prematuras e enfrentou complicações no parto, mas ficou bem. Hoje, apesar das dificuldades, ela permanece firme no seu propósito e dedicação às suas filhas e vai contar como todas estão. Juliana, obrigada por ter vindo até o programa. Você é casada há 8 anos. Sim. E desde então vocês têm muita vontade de ter filhos. Você já era mãe da Kailane, que tem 16, só que você queria aumentar a família. Como é que foi quando você recebeu esse positivo da gravidez? Foi um mix de sentimento, porque era algo que nós esperávamos muito após nós termos nos casado, e é algo que o Senhor já tinha feito uma promessa, e na hora que eu recebi o positivo eu falei, meu Deus, está acontecendo, após 1 ano e meio de casado, né? E foi onde depois de 1 semana eu tive a minha primeira perca, que foi a trompa. Após o primeiro ultrassom, eu fui diagnosticada como uma gravidez anembrionária. Havia o saco gestacional, mas não tinha o bebê. E 1 semana depois eu comecei a ter mais sangramentos. E aí o meu médico falou pra mim, vamos aguardar, porque nós estamos tentando, não vamos fazer nenhuma curetagem. E aí foi onde eu descobri, 1 semana após, que era uma gravidez ectópica. E aí foi necessário eu fazer uma cirurgia, passar por uma cirurgia. E foi onde eu perdi a minha primeira trompa. Em 2021, você teve seu segundo positivo e novamente a gravidez não evoluiu. O que aconteceu aí, Ju? Em 2021 eu cheguei a fazer ultrassom, estava lá os batimentos cardíacos, os fetos estavam evoluindo, eu estava já de algumas semanas, e 1 semana antes de eu fazer meu chá revelação, eu cheguei a fazer o exame, era um menino, Samuel, e 1 semana antes eu tive um outro sangramento, e aí eu fui parar no hospital, e cheguei lá, ele não estava mais evoluindo, não havia mais batimentos cardíacos, e foi onde eu fiquei, por escolha minha, eu resolvi ficar esperando um aborto espontâneo, porque eu não queria fazer uma curetagem. E eu fiquei 19 dias com o neném morto dentro da minha barriga. Mais tarde,
você se recuperou e recebeu uma notícia que te deu muita esperança. Qual foi essa notícia? No ano de 2022 eu recebi uma palavra que o ano de 2023 eu iria gerar e seria o ano da porção dobrada, mas que não seria uma porção dobrada, e seria o dobro do dobro. E quando foi no começo do ano de fevereiro, De 2023? De 2023, eu descobri uma gravidez com 15 dias após eu ter um diagnóstico de que eu não poderia mais gerar. E aí... Por que te deram esse diagnóstico? Devido à minha última curetagem, eu tive um diagnóstico de uma fístula vaginal, e no qual ele estava me interrompendo de poder engravidar. E aí, por isso, o médico disse que eu não poderia mais engravidar. E aí, após, né, esse diagnóstico, ele me passou para fazer alguns exames, e depois de 15 dias eu estava com um papel para fazer o exame, eu não cheguei a fazer esse exame, eu descobri uma gravidez, e aí eu fui no médico, fiz o meu primeiro ultrassom, estava lá o saco gestacional, um bebê, e após 15 dias eu fui fazer um segundo ultrassom, e estavam lá 2 sacos gestacionais e uma gravidez trigemelar. Você tinha 2 sacos gestacionais, então 2 bebês em um, uma bebê em outro. Isso. Trigêmeos. Então, você tem caso de trigêmeos na família? Trigêmeos não, a minha avó teve 4 casais de gêmeos. Então, você tem tios gêmeos? Tenho. Parte Sua do meu pai. avó teve 8 filhos? Sim. 8 filhos, 4 casais de gêmeos. Mas 2 a sua não... mãe é gêmea? Não, é parte do meu pai, né? Mas desses 4 casais, 2 não sobreviveram. Então hoje eu tenho 6 tios que são gêmeos. Então você tinha histórico. Sim. O que aconteceu quando você estava grávida das trigêmeas? Quando eu estava de 25 semanas e 2 dias, eu recebi uma ligação. Eu estava dormindo, né, na madrugada, e o meu telefone tocou, e tocou por 3 vezes. Eu não queria atender. A minha filha, ela estava numa festa, junto com a sogra dela. E aí, na terceira vez que tocou o telefone, eu sentei na beira da minha cama, e aí eu ouvi nitidamente a voz de Deus me falar: não é pra morte, e sim pra glória de Deus. E quando eu atendi o telefone, ela falou assim pra mim: o seu esposo tá aí? E eu falei: o que aconteceu? Ela falou Ela assim: quem? a sogra da minha filha, né? E aí ela falou: o seu esposo tá aí? Eu falei: o que aconteceu com a minha filha? Aí ela falou: não, a gente sofreu um acidente de carro, bateram no meu carro, mas a Duda tá somente desacordada, a gente precisa que vá pro hospital para poder levar um documento dela, porque ela foi de ambulância, de SAMU, e a gente precisa que leve um documento dela para ela não dar entrada como indigente no hospital. E aí, na hora eu acordei meu esposo, eu continuei sentada da mesma maneira que eu estava, e meu esposo saiu para poder ir até o hospital. E chegando lá no hospital, a hora que ele chegou e ele falou assim pra médica: eu posso ver ela? Aí a médica falou: pode. Na hora que ele foi perto dela, ele falou assim: filha, o pai tá aqui. E ele pôs a mão nela. Assim que ele pôs a mão nela, ela teve uma parada cardíaca, e aí precisou ser reanimada. Ela voltou 100% na primeira, e de repente ela começou a sair sangue pelo nariz, pela boca e pelo ouvido, e os médicos disseram: corre, algo na cabeça. De início eles achavam que ela só estava desmaiada, mas aí correram, fizeram uma tomografia, e nessa tomografia descobriram que era um traumatismo craniano grave. Disseram que ela precisaria passar por um procedimento cirúrgico. Na hora, meu esposo não é pai dela de sangue, e eles falaram assim pro meu esposo que eles precisavam de uma pessoa legal, né, um responsável legal, para poder ir até o hospital, para poder fazer a cirurgia nela, porque era uma cirurgia muito grave e precisava de um responsável legal. E a médica, no ato que ela foi conversar com o meu esposo, ela falou assim: nós vamos fazer a cirurgia por procedimento, porque o estado de vida dela é muito grave, a gente dá 10% de chance para ela, mas quando chegou mais próxima ainda de fazer a cirurgia, ela falou assim: é mais por protocolo. Pode preparar sua esposa. E onde você estava nesse momento? Eu estava em casa, sentada na cama, da mesma maneira que eu atendi o telefone. E aí ele pegou e foi embora para casa, ele chamou os meus pais, o meu irmão e minha cunhada, né? E ele foi embora para casa, e eu estava no mesmo lugar, sentada. E quando ele chegou em casa, continuei sentada no mesmo lugar, orando. E eu falei pra Deus: Deus, o Senhor falou pra mim que seria o ano da porção dobrada, e eu viveria o dobro do dobro. Não tem como o Senhor me dar 3 filhas e levar uma embora. E Deus falava nitidamente: não é pra morte, é pra glória de Deus. E eu continuei sentada no mesmo lugar. E a hora que meu esposo chegou, ele olhou pra minha cara, ele falou assim pra mim: é muito grave. E eu falei pra ele: eu não quero saber. Ele falou: você não tá entendendo, é muito grave. Eu falei: Deus falou que ela não vai morrer, e ela não vai morrer. O que aconteceu a partir daí? Você chegou aí pro hospital?
Não, porque a minha mãe ficou no hospital com a minha cunhada, com meu irmão e com o meu pai, e ela passou por esse procedimento cirúrgico. Os médicos disseram que ela nem desceria do centro cirúrgico, que era direto pro caixão, eles falavam isso no hospital, porque era um estado muito grave. Quando foi 7 horas da manhã, minha cunhada chegou em casa, juntamente com a minha mãe e minha mãe de coração, e elas entraram e eu estava sentada da mesma maneira, na ponta da cama, e Deus falava, ela não vai morrer, não é pra morte, é pra glória de Deus. E quando minha cunhada chegou, ela falou assim pra mim, cunhada, é muito grave. Eu falei, cunhada, ela não vai morrer. Deus falou pra mim que ela não vai morrer. E eu não acreditava naquele cenário. As pessoas diziam que era grave, mas eu escolhi ouvir a voz de Deus e acreditar e confiar nas promessas que ele tinha me feito. E depois ela passou pela cirurgia, ela ficou na UTI. E aí, quando foi no terceiro dia que ela estava no hospital, eu passei mal, a minha pressão foi muito baixa, eu precisei ir no meu médico, e aí eu fui no meu médico e ele me autorizou a ir visitar ela, devido a gravidez ser de risco, né? E ele me deu falou pra mim, ó, você toma esse remédio e você vai lá visitar ela. No dia que eu cheguei lá no hospital, 3 dias após o acidente, eu entrei naquele centro de CTI, naquela UTI, eu falei assim, Deus, eu vou olhar ela pelos olhos da fé. Eu não vou ver aquilo que está acontecendo e eu vou acreditar nas suas promessas. E quando eu entrei, ela estava entubada, sedada, a cabeça dela estava de um lado raspada, ela estava com os pontos de ponta a ponta na cabeça, que foi uma cicatriz que fez. E aí eu falei assim, filha, a mãe tá aqui, vai ficar tudo bem, as suas irmãs tá aqui, a mamãe tá em casa, a mamãe não pode ficar aqui, mas vai ficar tudo bem. E aí depois eu fui embora, eu não pude ficar no hospital devido a ela estar na UTI, né? E foram uma trajetória de 32 dias De UTI. de hospital, 17 de UTI e o restante de um leito normal. E você estava na reta final da sua gravidez nesse momento, né? E aí, quando você completou 33 semanas, você entrou em trabalho de parto, suas filhas estavam a caminho. Então, como é que foi essa reta final de gravidez e como é que foi o nascimento das trigêmeas? Foi bem uma correria, assim, foi tudo abençoado. Em todo momento eu sentia Deus presente, né, ao meu lado. E quando eu estava de 31 semanas, meu médico quis me internar e eu não quis. Porque eu falei que eu precisava continuar cuidando dela, porque ela já estava em casa. A Kailane? A Kailane já estava em casa, já. Como é que foi essa ida do hospital? Ela passou de uma UTI para um leito normal. Os médicos estavam desacreditando vocês, então ela fez a cirurgia e como é, eu queria saber mais desse desdobramento, assim. Os médicos diziam que se ela sobrevivesse, ela ficaria em estado vegetativo. Ela não andaria mais, ela não falaria mais, e iria ficar uma criança no estado vegetativo. Ela chegou a fazer uso de GTT, ela ficou entubada por alguns dias. 2 dias antes, eles queriam colocar uma traqueoscopia nela, porque ela não estava respondendo, e aí, de repente, Deus agiu e ela respondeu e não foi necessário colocar a traqueoscopia. Ela somente colocou uma GTT para poder fazer a alimentação, porque ela estava com uma sonda, ela não estava sendo alimentada pela via oral, né? E ela estava com essa sonda. Ela passou mais alguns dias num leito de hospital e após 1 mês de hospital ela chegou em casa, acamada. Eu precisei fazer um quarto de hospital na sala da minha casa. E a gente fez aluguel de cama, cadeira de roda, cadeira de banho. Tivemos que fazer uma adaptação no banheiro, tudo na nossa casa, para poder receber a Kailane. E aí uma fisioterapeuta, no outro dia, foi em casa e ela falou assim pra mim, vai ser difícil a recuperação, mas nós cremos. E eu aluguei essa cama por 1 mês. E eu falei, eu não aceito essa cama ficar dentro da minha casa por muito tempo. E ela falou assim que pelos olhos profissionais ela não acreditava. Mas ela falou que naquele momento ela decidiu ter fé comigo. E ela falou assim, Ju, pela fé sua, eu vou acreditar também. E quando fez exatamente 1 mês que a cama de hospital estava dentro da minha sala, ela começou a ter os seus primeiros passos. Reaprendendo tudo, reaprendendo né? Andar. Tudo. Porque é como se fosse uma recuperação de um AVC. Ela precisa reaprender a andar, a falar, a comer, tudo. Juliana, como é que foi conciliar a chegada das recém-nascidas, das 3, enquanto a Kailane ainda estava sob todos esses cuidados médicos? Foi bem difícil, mas eu tive a certeza que Deus sempre esteve ali,
E eu tinha apoio da minha família também, Quem te algumas ajudou? pessoas. A minha mãe, a minha cunhada, um Paulo, que é meu pai de coração. E ele sempre esteve ali. E aí depois começou a vir mais pessoas, veio minha prima, veio uma tia minha, para poder me auxiliar melhor. Quando elas nasceram, eu tive uma complicação no parto. E eu precisei ficar 10 dias internadas, né? Mais 10 dias internado, por causa dessa complicação que eu tive no parto. E a Kailane ficou em casa. E quando eu fui embora para casa, eu tive alta. As meninas ainda precisaram ficar no hospital. Elas ficaram 29 dias internadas. UTI? Na UTI, para ganho de peso mais, porque elas nasceram perfeitas, não precisou de oxigênio nem nada. E aí eu fiquei nessa divisão, né? Eu ia para casa, fui para casa, de casa eu ia para o hospital todos os dias para poder ver as meninas que estavam na UTI, poder dar alimentação para elas também, porque eu estava dando um alimento materno, né? E foi durante 10 dias esse processo. E aí depois a Antonella e a Lorena teve alta da UTI e eu precisei ficar no hospital com elas para esperar a Bela ter alta também da CTI. Faz 6 meses que vocês estão nessa nova rotina, né? Como é que tá a família de vocês hoje e como é que é o estado da Kailane? Você falou que ela tá em reabilitação, queria saber um pouquinho mais dela e das meninas. Sim, fazem 6 meses já e tem sido cada dia um aprendizado, né? No caso, no começo eu tive 4 crianças para cuidar, porque a Kailane ela teve necessidades especiais, eu tive que fazer trocas de fralda nela também, ela precisou ter todo esse cuidado. Então no começo foi mais difícil, mas foi uma reabilitação, foi um novo aprendizado para mim também, tá cuidando das 4, né? Mas sempre foi um sonho. Ser mãe novamente, e para mim, tipo, dia após dia foi um aprendizado. Hoje a Kailane, ela já anda, ela já tirou. Ela tá falando? Ela ainda não fala, mas ela consegue se pronunciar. Ela anda sozinha? Ela anda sozinha já. Ela come sozinha? Come sozinha. O acidente, então, se você puder falar um pouquinho mais, afetou a cabeça. Ela Isso. teve... O carro capotou, ela bateu a cabeça. Vocês sabem o que houve? O acidente foi uma batida, né, na porta do passageiro onde ela estava, e ela bateu a cabeça no ferro da porta de trás. E devido à pancada, na hora que ela bateu, ela já caiu desacordada já. Foi uma pancada muito forte, e aí nisso o carro girou no meio da pista, o carro que bateu na porta da frente também. Então, pelo que eu sei, foram 2 batidas, né? Nossa. E aí, da hora que eles tiraram ela do carro, ela estava somente desacordada. Foi o relato que eu tive, né? Então afetou provavelmente o cérebro. Sim. Então ela tem um prognóstico de voltar a falar? Sim, os médicos, no caso hoje ela não tem a calota, né? Que é a ela parte tirou a calota craniana. Isso, craniana, porque foi perdido, ela trincou a calota craniana dela, e aí foi perdido. Mas ela tem um prognóstico de voltar a falar? Os médicos dizem que sim, porque a gente faz acompanhamento na fono, tudo. Ela já tem melodia, devido ao acidente não afetou nada, ela não perdeu massa cefálica. Ela tem memória? Tem memória, ela lembra de tudo. Eu falo com ela sobre o dia do acidente, ela lembra de tudo. No caso, no dia do acidente, ela me mandou 2 fotos antes do acidente, e é exatamente do lado que ela teve o acidente, a batida. E na hora eu não entendi, mas hoje eu entendo que Deus queria falar algo. E hoje, então, ela tá andando sozinha, comendo sozinha, não tem mais a cama hospitalar, não usa mais fralda? Não. Depois de 2 meses, né, que a cama hospitalar estava dentro da minha casa, ela já não estava mais fazendo uso, aí eu retirei a cama hospitalar de dentro da minha casa. Hoje ela dorme no quarto dela, ela não faz mais uso de fraldas, hoje ela come sozinha, ela não usa mais a GTT, ela ainda não fala, mas ela tem a melodia. Em tudo a gente faz tudo cantando, é como se, tipo, eu lembro ela sempre cantando, a gente canta o tempo todo. Eu começo a cantar uma canção, a gente canta, eu peço pra ela orar igual a gente orava antes, quando ela falava, antes do acidente, ela ora exatamente da mesma maneira, em melodia, e assim, ela, dia após dia, ela vem evoluindo. A medicina falou que não. Medicina não é uma ciência exata. Então ela teve esse problema, daqui para baixo ela quebrou algum... Nada. Não teve nada. Intacta. Graças a Deus. Então, com o tempo, vocês acreditam na reabilitação completa? Sim. E as trigêmeas estão bem? Também. Ganharam peso? Ganharam peso. Então hoje o teu desafio é ver a tua filha mais velha bem? Sim, hoje é meu desafio. Quando as trigêmeas chegaram em casa,
há 6 meses, ela já interagia com as irmãs caçula? Já, inclusive, quando eu cheguei, eu fiz uma surpresa pra ela. E a gente colocou ela sentada na garagem. E na hora que as neném chegaram, a gente abriu o portão da garagem. E ela pegou uma por vez no braço. Ela chorou, ela se emocionou muito, porque era algo que ela pedia muito pra Deus. Ela orava pra ter irmãos. E nas 2 percas ela ficou muito triste, ela sofreu muito. E quando eu descobri essa gravidez, ela ficou muito feliz. E assim, antes do acidente acontecer, as últimas palavras que ela me disse foi: mãe, eu amo muito você, eu amo o papai, amo as minhas irmãs, que Deus te guarde, que Deus me guarde. Que legal, vai dar tudo certo. Juliana, qual você diria que foi a maior lição que a maternidade te trouxe? É como se fosse negue-se a si mesmo, você mesma. É você para os seus filhos. É algo que eu tenho vivido todos os dias. Eu entendo que se Deus me concedeu algo, é para mim amar, cuidar e zelar. Eu sei que para mim não tem sido nenhum sacrifício. Às vezes vem o cansaço físico, sim. Vem às vezes o cansaço emocional, sim. Mas quando eu olho para elas, eu falo: obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. Pelo privilégio de ter elas comigo hoje. É algo gratificante e dia após dia eu só tenho a agradecer por tudo isso que eu tenho vivido. Antes da gente encerrar, quero te dar um presente do nosso apoiador da Insider, uma camiseta linda, espero que você goste. Pode abrir, extremamente confortável, quando você coloca no corpo desamassa, não desbota, se adapta à temperatura do corpo, tenho certeza que você vai adorar. Combina até com o seu look de hoje. Super combina. Juliana, obrigada, boa sorte, tenho certeza que logo menos a Kailane vai estar 1000%, boa sorte com as suas trigêmeas, obrigada, tá? Obrigada a você, muito obrigada, Deus abençoe.